Boa tarde, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 17 de julho de 2022, amém? Eu tenho estado meio sumido porque eu tive que buscar primeiro a Deus para eu poder voltar a fazer meus vídeos. Porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás. E o diabo muitas das vezes faz como fez com Jesus, ele separa um para no meio do ministério da gente, ele usar aquela pessoa. Mas a Bíblia diz que não andará dois juntos se não tiver de acordo. E nada melhor do que o desprezo a cada pessoa que tenta nos atrapalhar o nosso ministério. Aí esse dia eu estou aqui em casa, orando a Deus, e perguntei a Deus o que estava tudo por detrás disso que estava acontecendo comigo. E Deus usou um irmão lá de Minas, meu amigo Paulo aí, ó, que é inscrito no canal, servo do Deus Altíssimo. E lá eles em oração, o Espírito de Deus falou através da boca dele, quando ele me ligou, de que o diabo tinha entrado numa irmã, que eu tinha repreendido ela por causa de querer falar de novela, de 10 mandamentos em cima do altar, e eu falei para ela que aqui em casa a gente não usa televisão, com o altar ele é para dar testemunho, pregar a palavra, para adorar a Deus. Não existe outra coisa para se fazer atrás do altar, a não ser isso. Para falar de política, de futebol, não, jamais. O altar de igreja jamais foi feito para isso, mas foi feito para a gente adorar a Deus. E eu orei a Deus naquele desânimo meu, e falei, Senhor, o que está por detrás disso? E o anjo do Senhor apareceu para mim, pegou o chinelo do meu pé, a sandália, e tacou a minha sandália, saía girando no ar como um bumerangue, e ia cair nos pés de um demônio. E o anjo do Senhor falava, olha o tamanho dele, olha o tamanho das asas dele. E ele... E Deus tinha usado o meu amigo Paulo aí, nosso irmão servo de Deus, falando que Satanás tinha vindo do inferno para poder me buscar, para fazer aflorar o velho homem. Mas eu tenho para falar para os meus irmãos, Deus ele é fiel. Mas o que eu venho falar aqui é o que Deus veio me revelando nesses últimos dias, acerca das pessoas que estão vivos aqui na terra, mas são presos no mundo espiritual. E Deus me deu algumas diretrizes, me levou no meio dessa prova todinha para me poder ver quem são os tipos de pessoas que estão atrás do altar, quem são os tipos de pessoas que estão louvando a Deus dizendo, quem são os tipos de pessoas que quer tocar no pecado do seu irmão, mas o seu próprio pecado, a sua vida pecaminosa diante de Deus, e que não tem autoridade sobre o diabo. Essa história que muitos falam que expulsar demônio, que orar pelas pessoas e curar, isso aí é dom, isso é mentira. A Bíblia diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aos que crerem, seguirão os sinais. Falarão nova língua, se por beber algo mortífero não sofrerão dano algum. Colocarão a mão nos enfermos e serão curados. E aonde chegar, colocar as mãos e alguém que tiver o espírito maligno, os expelirão. Isso quer dizer o quê? Irão expulsar. Por que muitas igrejas hoje não têm autoridade para expulsar um espírito maligno? Por que o mesmo pastor que revela e não tem autoridade para expulsar um espírito maligno? Porque são presos. Presos aqui na terra, estão vivos aqui na terra e presos no mundo espiritual. Amém? Então eu queria começar acerca do espírito do TikTok hoje, que invadiu as igrejas. Eu queria começar falando acerca disso. E a Bíblia fala no livro de Isaías. Só que eu vou deixar uma palavra, aqui em Lucas, para a gente começar, 13, no versículo 10, aonde a palavra diz da seguinte forma: E ensinava no sábado
numa das sinagogas, e eis que ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ponto, até aqui. Você vê que esta mulher, ela tinha 18 anos com a enfermidade. E não era o Espírito de Deus que estava sobre a vida dela. Por isso que o título desse vídeo vai ser Vivos aqui na Terra, mas presos no mundo espiritual. E vou botar a revelação dos outros espíritos, do TikTok, de danças. Então aqui Jesus Cristo fala: mulher, estás livre. E tem gente por aí que diz que nem tudo é o diabo. Existe doença que o remédio cura, mas existe doença que quando o remédio não cura, porque existe alguém preso pelo diabo no mundo espiritual. Por isso que Jesus Cristo falou: ide pregar o evangelho a toda criatura, para que nós possamos fazer o quê? Curar os enfermos e dar liberdade aos cativos. Está falando de presos. Mas como dar liberdade? Pregando o evangelho da verdade, e eles crendo e largando a vida pecaminosa. Esta palavra vai dizer, porque existem pessoas que, não, eu não estou preso. Se você não tem o Espírito de Deus sobre a tua vida, tu está andando na vaidade, na mentira, na prostituição, bebendo, fumando, cheirando cocaína, você está preso. Você está vivo aqui na terra, mas está preso no mundo espiritual. E olha o que a Bíblia continua dizendo aqui, ó. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificavam a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado por Jesus curar no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mistério trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curado, e não no dia do sábado. Você vê que alguém se levantou. Era alguém que estava dentro da igreja, que era responsável, porque não cria na palavra de Jesus com demonstração de poder. E naquele momento, ele contestou a autoridade de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, sabiamente, por que eu estou mostrando isso aqui, pregando e comparando as coisas? Porque vai ter pessoas que vão assistir esse vídeo e vai dizer que não é desse jeito. Mas a palavra diz que existe presos, vivos aqui na terra, mas presos no mundo espiritual por Satanás. Então, olha o que a Bíblia diz. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou o jumento, ou não leva a beber água? Não convinha soltar desta prisão, tá aqui, ó, Lucas 13, 16, não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Aí tu vai me dizer que o diabo ele não tem autoridade para prender alguém sobre o jugo dele. Me desculpe, mas a própria Bíblia diz acerca disso. Se o pecado ele domina sobre a minha vida, eu não tenho autoridade sobre aquele que é dono do pecado. O diabo ele é senhor da minha vida. Então tá aqui. Aquela mulher, o pecado atuava sobre a vida dela de uma tal forma, até que o dia que Jesus chegou pregando, libertou ela. 18 anos presas, coisa que a própria igreja que estava ali, a própria sinagoga não tinha autoridade. Que muitos deles eram presos. Por isso que a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então, por que o anjo do Senhor, ele tacou o meu chinelo? O meu chinelo foi rodando e parou nos pés daquele demônio. Porque não existe outro caminho. Você pode falar: eu não quero servir a Jesus. Você pode virar as costas para as palavras que Deus pôs na minha boca, para as revelações e visões. Mas no final,
A própria Bíblia fala, porfiai por entrar pela porta estreita. No final, o céu ou o inferno. Isso aguarda todo ser humano, o dia do juízo. Por isso que a Bíblia fala em Lucas 13, 12, assim, ó, e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e disse, Senhor, não são poucos que se salvem? E ele respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começares a esta fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós que sois praticantes de iniquidade. Amém? Então, eu vou começar a contar para os meus irmãos o que o Espírito Santo começou a me revelar. Há uns dias atrás, eu estou aqui em casa e minha filha trocou de colégio porque estava ficando contramão. E nos primeiros dias que ela começou a estudar, eu vi em volta dela um espírito que daqui para cima era uma mulher com cabelo liso, toda maquiada, pensa numa maquiagem pesada no rosto, com unhas grandes, vaidosa, e da cintura para baixo ela era uma cobra. E quando minha filha ia para o colégio, aquela mulher vinha e parava com o corpo, como se estivesse dançando uma dança de TikTok. E eu chamei minha filha, sentei ela de manhã e conversei com ela. Falei, olha, Deus me revelou, o diabo está te rodeando para tentar te influenciar com dança sexual, com maquiagem. E você sabe tudo aquilo que eu falo com as pessoas, eu falo para o bem-estar dela. Mas se você der um passo errado, você vai sofrer as consequências por causa disso, que eu vou, além de eu te cobrar. E se amanhã você der um passo errado, isso vai ter um efeito na tua vida, se bobear pro resto da sua vida. E Deus foi tão tremendo que permitiu um garoto lá começar a mexer com ela no colégio. E no dia em que minha esposa foi lá, chegando lá, diante dela tinha uma menina exatamente com um pince no nariz, com a maquiagem pesada no rosto, ensinando dancinha de TikTok e fazendo aquelas músicas sensuais, aquelas danças sensual. Minha esposa de longe gravou ela, aumentou o vídeo, filmou e trouxe para mim ver. Falei, não vou bater nela, mas vou chamar ela e vou conversar. Aí chamei e falei aqui, você lembra do que eu falei que o diabo estava em volta de tu tentando te influenciar? Peguei o vídeo e falei aqui, ó, isso aqui é amizade para você? Crente tem que haver diferença. E graças a Deus nunca mais ela brincou com essa pessoa. É aonde, pastores? Nós temos que vigiar. Tem que vigiar com quem o teu filho está andando, com quem o teu filho está aprendendo. A própria Bíblia diz, ensina o caminho que seu filho deve andar. Se por acaso ele diz, já um dia se lembrará. Mas tem que ser dentro da íntegra. Dentro da íntegra. Então olha o que a palavra diz aqui, ó, sobre as filhas de Israel. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, no livro de Isaías, ó, Isaías 3:16. Quando alguns pregadores pregam sobre as filhas de Israel cascavelando, isso quer dizer que daqui para cima elas estão vaidosas, com o seu nariz empinado, e daqui para baixo elas estão como uma cobra, dentro da igreja. E isso diante de Deus é pecado. Por isso que o salto, uma ferramenta usada pelo diabo, faz com que a mulher, ela rebole. Só que o diabo, ele não é bobo. Ele inventou uma maneira de fazer o crente pecar de uma maneira divertida. De uma maneira onde muitos não estão percebendo. Mas Satanás está entrando devagarinho
Por isso que a possessão demoníaca aumentou de uma tal maneira que todo dia nós vemos gente surtando. Mas olha o que a Bíblia diz, ó. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares imprudentes quando andam, quando vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará a cabeça delas tinhosa, das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, as redezinhas, as luetas, os pendentes, as manilhas, os vestidos resplandecentes, os diademas, os enfeites, os braceletes, as cadeias, as caixinhas de perfume e as arrecadadas, os anéis, as joias pendentes do nariz. Por que eu vi aquela menina no vídeo com pince? Amém? Então olha o que a Bíblia diz, ó. Os vestidos de festa, os mantos, as coifes, os alfinetes, os espelhos, as capinhas de linho finíssima, toucas, véu, e será que em lugar de cheiro suave haverá fedor. Aqui a Bíblia diz já para onde esse tipo de gente está caminhando. Qual é o caminho que eles estão porfiando? Que é o caminho da porta larga. E se haverá fedor, isso quer dizer que quando esta pessoa morrer, ela fechar os olhos aqui na terra, de um minuto para o outro elas vão acordar no inferno. Então olha o que a Bíblia diz: por cinto uma corda em lugar de encrespadura de cabelos, calvície em lugar de vestes largas, cilício, queimadura em lugar de formosura. Teus varão cairão à espada, teus valentes na peleja, e suas portas gemerão e se capinarão, e ela sentará no chão desolada. Amém? Então aqui a Bíblia já nos dá uma diretriz acerca de danças. E você vê que o Espírito de Deus ele tem revelado. Aí passando logo após esses acontecimentos, um dia eu estou indo aqui no centro da cidade aqui, estou indo com a minha família e passei e vi a opção de gente comendo pizza, comendo um salgado, só que tinha pessoas bebendo. Falei, rapaz, eu tenho que sair da rotina, porque tá ficando uma coisa, e eu já vinha com alguns problemas que eu tive com algum irmão aqui, que graças a Deus, ele lá e eu cá, não quero perto de mim mais, amém? Então eu já vinha naquilo ali, eu querendo quebrar a rotina. Só que quando eu passo de frente dessa lanchonete, eu vi cerveja, vi comida, vi bebida, vi salgado. Falei, eu tinha que trazer a minha família para sentar para comer. Só que eu vim com aquilo na mente, eu vim falando assim, mas como que eu vou trazer a minha família ali e vou sentar e nas mesas seguintes tem gente bebendo? Aí não dá para mim não, tem que caçar outro lugar. E quando eu chego em casa, o Espírito de Deus me leva lá de novo, em espírito, para mim ver o que estava aprendendo aquelas pessoas ali. E quando eu chego ali, ali eu via um demônio com um rosto de madeira, comprido e corpo de homem. E naquele momento eu entendi que aquilo ali é o espírito que atua em bares, em vários lugares onde a pessoa fala assim, prende a pessoa ali o dia inteiro com a cerveja em cima da mesa, comendo um tiragosto de frente à televisão, e aquela pessoa fica ali. Mas o intuito daquilo ali é para retirar a salvação da pessoa. A salvação da pessoa. Aí, nesse exato momento, o Espírito de Deus veio, me revelou aquele demônio, eu fui repreendi ele. E aquele demônio foi repreendido. Aí, passou. Chegou sexta-feira, eu vou para a empresa. Quando eu chego na empresa, lá sai uma conversa de QI, que é de controle emocional e controle intelectual. Meus irmãos, o homem estudar, não é ruim ele estudar. Ele tem mais que estudar para ser alguém na vida. Mas o homem achar que o estudo dele diante de Deus vale alguma coisa, ele está enganado.
A própria Bíblia diz assim da seguinte forma: não aprovou Deus salvar os crentes pela loucura da pregação da fé, não tornou Deus a sabedoria humana loucura. Então a sabedoria humana diante de Deus é loucura. Eu posso entender de sociologia, eu posso entender do que for, igual eu vi o irmão esses dias pregando acerca disso, que o pastor é obrigado a ter teologia. Engano dele. Engano dele, a teologia não tem autoridade nenhuma sobre Satanás. Aumenta o conhecimento da gente humano, aumenta. Não sou contra quem quiser fazer, fica à vontade para tu fazer. Mas o homem tem que ter temor e tem que procurar saber o que ofende a palavra de Deus. Aquilo que Deus condena na nossa vida nesta terra. Porque a minha sabedoria diante de cada um que vai ver esse vídeo, a minha sabedoria humana, ela não salva a sua alma. Mas a pregação da fé, que é isso que eu estou fazendo, ela tem poder para transformar a tua vida, te curar do câncer, te dar autoridade sobre o diabo, te preparar para um dia, quando você fechar os olhos de um minuto para o outro, você está na glória. Essa é a loucura da pregação da fé. E eu saí do escritório, a conversa lá era essa, que é, e vim com aquilo na mente, não concordando com aquilo, porque o rapaz estava lá, ele tem teologia. E quando foi no sábado, eu estou de frente à mercearia aqui perto de casa, o mesmo espírito que estava lá falando na boca dele, entrou no rapaz ali e começou a tocar assunto comigo, de QI, e o rapaz nem sabia do nosso assunto. E quando eu vi aquilo, eu percebi que ali tinha um demônio, que o demônio viu que eu percebi, ele cortou o assunto. Aí eu vim para casa, quando eu estou em casa de tarde, o Espírito Santo arranca meu espírito numa velocidade, a minha porta meio aberta. Eu venho e fecho, o Espírito Santo fala comigo: olha, o ladrão quer entrar na sua casa. Eu entendi que Satanás, ele tem roubado a coroa da vida da cabeça de muitos crentes, com meia verdade, com palavras mentirosas, ensinando o cristão a porfiar pela porta larga e não pela porta estreita. Você vê que Deus me revelou o espírito do TikTok, você vê que Deus me revelou o espírito que está dentro da igreja, pregando, querendo ensinar um homem a ser doutor, porque vários doutores da lei daquela época, você vê que Jesus, ele foi lá e libertou uma mulher que estava 18 anos, cativa, presa. E se for falar acerca disso, eles vão contestar até o dia de hoje, porque o mesmo espírito da época de Jesus, ele está dentro da igreja hoje, no meio de nós, para tirar o nosso foco de salvação. Então o diabo está dentro das igrejas. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Provérbios 4, 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele proferem as saídas da vida. Olha Apocalipse 3:11, que diz: eis que venho logo, sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome de ti a tua coroa. Em Lucas 11:49 ao 54, a Bíblia fala acerca da chave da ciência do reino de Deus. Sabe o que é a chave da ciência do reino de Deus? A verdade. Para a gente abrir uma porta, quantas voltas nós damos? No mínimo 2. Então, todas as vezes que Jesus falava, as palavras de Jesus Cristo é um mistério. Em verdade vos digo. Porque em verdade, 2 voltas. Jesus nunca falava, em verdade. Mas tudo Jesus repetia, em verdade vos digo. Porque a palavra de Jesus Cristo era a pura verdade. Por isso que o nome desse vídeo, o título desse vídeo vai ser
vivos aqui na terra e presos no mundo espiritual. Amém? E eu vou contar acerca de mais algo que Deus me revelou. Esses dias teve uma polêmica da Bruna Carla, do maquiador dela. E ela dividiu a comunidade LGBT. Uns contra o maquiador, outros a favor da Bruna Carla. Sabe o que o Espírito de Deus me revelou? Ela está presa. Viva aqui nesse mundo e presa no mundo espiritual. Mas como assim, pastor? O Espírito Santo me levou dentro dos bastidores, por detrás de um estúdio de filmagem. E eu ia andando, conforme eu ia andando, as portas iam se abrindo e eu ia vendo vários demônios. Nesses dias, possessão demoníaca dentro da casa dos crentes, dos moradores da terra, serão frequentemente, sem dar um minuto de descanso. Por isso, orai por sua casa. Orai por seu filho, pelo seu vizinho. Porque o seu vizinho hoje, tu não sabe quem é que está morando do teu lado. Ele pode ser uma bomba relógio para explodir, surtar de uma hora para outra e destruir a sua vida. E quando eu ia andando por dentro daqueles camarim que as portas iam se abrindo, eu ia olhando por trás dos bastidores, eu entrava numa sala e quando eu olhava eu não via seres humanos, eu via demônios. E quando eu entrava, eu via um demônio com a roupa transparente, um baby doll, por trás dele. Eu falava, isso é uma menina? E quando eu olhava, ele virava para mim, o rosto dele se transformava num menino, todo maquiado, com bob, com tudo. Você vê que a Bíblia no livro de Isaías fala acerca de tirar a touca, de tirar apetrecho, que naquele dia serão tirados apetrechos das filhas de Israel. E quando eu olhava aqueles bob, aquelas maquiagens, ele de frente a uma penteadeira, ele virava para mim e falava assim para mim, você não vai contar o que você viu aqui, vai? Com o maior deboche da minha cara, o Espírito Santo me mostrando. E de repente, ele falava assim comigo, para de pregar contra a gente. Para de pregar. E quando eu olhava de novo, por detrás de mim, passava um outro demônio correndo, para mim não ver ele, por trás dos bastidores, com a saia chamada lápis, aquela saia que é justinha no corpo, fina, direto, e que ela vem até o meio da coxa. A saia chamada lápis. Lápis. E logo mais à frente de mim eu continuava andando e o Espírito Santo falava, vai olhando. Eu escutava por detrás da minha cabeça um palavreado, queria pedir perdão, meus irmãos aqui, que eu vou repetir isso, mas isso é para testemunho. Isso não é para escândalo. Eu escutava uma palavra por trás da minha cabeça assim, ó. Fulano, bem longe, gosta de beber, fumar e dar uma. Isso é um palavreado mundano. Um palavreado mundano. E quando eu escutava aquela voz, outra porta se abria, eu via um demônio sentado com uísque, com Andréia numa mão, com um cigarrilho e charuto na outra, fumando de perna cruzada. E via outro demônio fazendo sexo oral nele. E ali eles transfiguravam em 2 homens. E quando eu olhava por detrás daquele demônio, por quê? Que o título desse vídeo vai ser a revelação dos vivos na terra, mas presos no mundo espiritual. Até o final disso eu vou contar tudo que eu vi. Por que a Bíblia diz porfiai por entrar pela porta estreita? Por que o discípulo falou com Jesus? São poucos os que se salvam. Porque são poucos que vão crer. E quando eu olhava, ele estava sentado naquela cadeira
de maquiagem, onde muitos atores, atrizes, muitas pessoas, muitos cantores evangélicos sentam para se maquiar ali, ó. E o demônio estava sentado numa posição fumando, bebendo, e o outro fazendo sexo oral nele. Como uma cantora evangélica, alguém que é cristã, senta para ser maquiado. E aquilo ali Deus me revelou, e quando eu olhava por detrás daquele demônio, eu via uma penteadeira cheia de produto de beleza, uma penteadeira grande. Aí tu vai no livro de Isaías, olha o que o livro de Isaías fala, olha aqui, ó. Olha o livro de Isaías, aqui, ó. Ó, olha o que o livro de Isaías fala. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, o Senhor porá descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará os enfeites das ligas, a redezinha, as luetas, os pendentes, as manilhas, os vestidos resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braceletes, as cadeias, as caixinhas de perfume, as arrecadadas, os anéis, as joias, os pendentes do nariz, os vestidos de festa, os pendentes, as coifas, os alfinetes, os espelhos, as capinhas de linho finíssimo, as toucas e os véus. Aí eu te pergunto, meus irmãos, aonde alguém vai se maquiar tem tudo isso? Tem, né? Só que aí o Espírito Santo trouxe o meu espírito de volta. E quando eu olhei, eu estava por detrás de celas espirituais. E a cela estava aberta. E no momento que eu estava por detrás daquela cela, aparecia este demônio aqui para mim, ó. Ó. Aparecia este demônio aqui, ó. Esse aqui, ó. Não sei se vai dar para enxergar. Mas eu vou botar o vídeo dele. Eu vou botar o vídeo dele aqui. Logo depois, eu vou botar aqui, emendando na minha fala, aparecia ele, esse mesmo aqui que tá dançando. Ele gritava comigo: "Gay, você tá fazendo o que aí dentro? Eu vou te pegar. Tu não pode ficar e não sai daí." Porque naquele momento o diabo sabia que eu não estava preso daquilo ali, mas que ali eu estava vendo alguma coisa, sondando as obras dele. Então esse demônio partiu para dentro de mim, eu estiquei a minha mão. Quando eu estiquei, o focinho dele cresceu igual de um cachorro, eu repreendi, ele caiu de um jeito fetal no chão. E meu espírito foi e me trouxe de volta. Aí quando eu estou aqui em casa, essa semana, o Espírito de Deus foi e me levou num lugar, eu via vários espíritos, igual aquelas baianas lá da Bahia, com turbante, todas de branco. Eu via policiais militares, demônios na forma de policiais militares, igual policiais militares, e via demônios como traficantes. E naquele exato momento, o Espírito Santo ia e me levava no meio deles. E o Espírito Santo, tu já viu aquela pessoa que fala assim, pô, tomara que a polícia pega fulano e mata. Ó, tomara que o traficante pegue e mate esse polícia. Ó, vou lá naquela irmã que ela é gente boa, para ela fazer um trabalho para mim que não tem nada a ver. O Espírito Santo me revelou que ali são espíritos das trevas. Que se a gente tomar partido em cada um daqueles espíritos, torcer para que a polícia mate, tire a vida de alguém que tem uma alma, de um traficante, seja de um ladrão, nós também fazemos parte desse ciclo. Então nós temos que ser o quê? Neutros. Como assim? Nós temos que orar pelo aquele que está preso, pelo espírito da macumbaria, feitiçaria, do voodoo. Por mais que aquela pessoa seja má, nós temos que orar pela vida dela. Se você conhece um policial que ele é mau, que ele é corrupto, seja o que ele que for, tem que orar pela vida desse homem.
porque ele está preso também. Se você conhece alguém que está traficando, se você conhece alguém que está cheirando, está vendendo, está fumando, você tem que orar pela vida dessa pessoa, para que ela seja liberta, porque ela também está presa, vivos na terra e presos no mundo espiritual. E se morrer, se fechar o olho ali, não herdarão o reino dos céus. Não somente eles, mas olha quantos espíritos das trevas estão nos judiando. E para mim está terminando aqui. Para mim está terminando. Esses dias Deus me levou em espírito. E eu vi uma menina dormindo. E eu via quando legiões e legiões de demônio entravam pela perna dela e ela ia fazendo assim, ó. E conforme ela ia fazendo assim, aqueles demônios tomavam ela, ela ficava possessa. E o Espírito Santo falou comigo, vai olhando. E quando o meu espírito foi trago de volta, aqueles demônios, aquela legião de demônio viu, me seguiu. E o Espírito Santo permitiu que quando eu me assasse, abri o olho, aquele demônio segurando na minha cabeça, assim, torcendo, aquela menina, e com a mão assim no meu pescoço, ó, tipo como se tivesse uma faca querendo decepar meu pescoço, exatamente na minha jugular. Então não fique surpreso se você vê uma criança cometer algo trágico, algo, fala, como que pode uma criança fazer isso? Porque existe legiões, possessões demoníacas que tomou essa vida para que ela praticasse tal ato. Nesses últimos dias estarão sendo derramados demônios e demônios. Estão aí, ó, a ciência está, eu já ia terminar sem falar, a ciência está estudando o multiverso. O multiverso nada mais é a ciência estudando os universos paralelos que tem ao nosso redor. Só que eles não dizem que a Bíblia já fala sobre isso. A Bíblia já fala sobre isso, sobre o multiverso. Entendeu? Deixa eu ver se eu acho aqui. A Bíblia já fala sobre isso. Aqui, ó. Sobre o multiverso. E a ciência já está estudando isso. Então, a todo momento, você vai aí, tu olha hoje, liga a tua televisão, a internet, tá falando da Marvel. Que quer dizer maravilhoso e espantoso ao mesmo tempo. É algo que você acha engraçado, maravilhoso, os super-heróis lá. Mas são demônios que sobem a todo momento por portais do inferno. Estão sendo derramados dentro da nossa casa através de vídeo, de televisão. A ciência já está estudando o multiverso, mas Jesus já deixou aqui que existe. Aqui, olha só. Ó, ora, havia um homem rico, ó. Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura de linho finíssimo e vivia todos os dias regaladamente, esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chaga, porta naquele tempo. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Eles querem falar de universos paralelos, mas a Bíblia já fala sobre isso. Está aqui, ó. Alguém que morreu, que foi levado para um outro plano, só que esse plano não é o nosso aqui. Aqui já está falando de vida, terra e de plano espiritual, mas de lugares aonde cada um vai ficar pela eternidade, segundo as suas obras e o seu caminho aqui na terra. Quem escolhe aonde vai viver pela eternidade sou eu e você. E a ciência está estudando, só que a ciência ela nega a eficácia da Bíblia. Eles tentam negar a palavra de Deus, mas está tudo aí. Deus tem revelado para a gente falar. Até quando você vai ficar nessa vida bebendo, vivo na terra e preso no mundo espiritual, cheirando, prostituindo? Então tá aqui, ó. E no ar, aqui, ó.
e foi levado aos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormento. E viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio, e chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a água, a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-lhe, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe deis testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houvesse Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém ressuscite dos mortos. 4 lugares: vida na terra, eternidade pós-morte no inferno, eternidade pós-morte, vida eterna no seio de Abraão, e abismo. Precisa mais? Precisa a ciência estudar uma coisa que eles jamais vão conseguir chegar a um denominador comum? Quantas pessoas estão falando a respeito de multiverso? De multiverso, a ciência está estudando multiverso. Está aqui, ó. O multiverso existe. Ele é real. E está ao nosso derredor a todo momento. Mas sou eu e você que temos que escolher para onde nós queremos ir. Devemos abandonar o pecado. O arrependimento, ele é divino. Ele tem o arrependimento é tão poderoso, que ele move a mão de Deus em favor da nossa vida. Ele move o céu e a terra. Ele direciona a nossa vida para o seio de Abraão. Você vê que o rico teve a vida todinha, vivia regaladamente em festas. Não fala de prostituição, mas fala em festa. Mas aí a gente bota na ponta do lápis aonde tem bebida, embriaguez. Você acha que não tem nudez? Você acha que não tem prostituição? Você acha que não tem coisas que excedem a vontade de Deus? Então está aqui o meu recado, meus irmãos. Por isso que o título desse vídeo vai ser A Revelação dos Vivos na Terra e Presos no Mundo Espiritual. E peço você, eu preciso muito da sua oração. Eu nunca falei isso em meu vídeo, mas depois dessa última prova que eu passei, eu quase retrocedi. Eu preciso da sua oração. Ore pela minha vida, porque passei arrebatado para falar essas coisas, para ver o que está acontecendo no mundo. Então, hoje no mundo não se espante não, quando você vê uma pessoa dormir bem, acordar totalmente enlouquecida, fora do normal. É porque ela teve tempo e entrou legiões e legiões de demônio nela e fez com que ela surtasse. Isso não vai parar por aí. E lembrando bem, Deus me deu 2 visões. Uma foi no meio dessas provas, quando eu estava desanimado, eu vi os anjos descer, recolhendo os crentes. Falava, um arrebatamento aconteceu. E quando foi essa madrugada, eu vim, orei, chorei com Deus, falei: Senhor, quantas almas indo para o inferno. E Deus me permitiu eu ver mais uma vez o arrebatamento acontecendo, as estrelas caindo do céu, os verdadeiros cristãos subindo, e eu via o Espírito Santo sendo tirado da terra. E nesse momento que o Espírito Santo era tirado da terra, eu via
A população, o que hoje estão matando escondido, a população juntando para despedaçar os outros, aqueles que se diziam crentes, pastores, mas não pregavam a verdade, sendo perseguidos, e a grande tribulação sobre a terra. Vai ser uma loucura total. Então, meus irmãos, orem, busquem, continuem na presença de Deus, mas porfiando pelo caminho estreito, que é Ele que conduz a nossa salvação, mas a porta larga conduz à perdição da nossa alma. Está aqui o exemplo do rico e está aqui do mendigo Lázaro. Por que Lázaro foi ao seio de Abraão? Porque ele era crente, ele tinha Deus no coração, e a situação que ele se encontrava não quer dizer que a pessoa é bem-sucedida aqui no mundo, tem dinheiro, que tem uma condição boa, um carro bom, um trabalho bom. Quer dizer que Deus está na vida dele, não. Porque se fosse assim, esse homem aqui, ele tinha mais direito do que eu e você, porque ele era filho, era descendente de Abraão. Mas ele foi condenado porque fez pouco caso da palavra de Deus. Amém? Fica com Deus na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.